Então é o seguinte, semana passada nós começamos a falar de intensidade e potência. O que nós vimos? Eu passei para vocês, eu não sei porque está cortado aqui, eu acho que eu apaguei a imagem. Tá? Falei para vocês do limiar da audição, que eram os níveis em... Ah, tá aqui, tá faltando. Nível sonoro, né, que eu acho que não tinha na apostila nada ali, que é essa medida em decibéis, que nossa intensidade mínima sonora é o limiar da audição, 10 a menos 12. Mostrei para vocês, fiz alguns exemplos de como calcular esse nível sonoro, tá? Que era, aqui é o exemplo 2 já, que é quando você tem o nível sonoro ou quando você tem a intensidade sonora. E fizemos alguns exercícios. Se eu não me engano, eu comecei a falar para vocês da intensidade sonora em si, a relação com a potência. Que tem 3 maneiras de a gente trabalhar esses termos. A intensidade sonora pode ser kF² A quadrado, onde K é a constante do meio. Então ele vai te passar esse valor, não precisa esquentar a cabeça. A amplitude da onda e F é a frequência. Então quanto maior a frequência e maior a amplitude, mais intensa essa onda é. Eu falei para vocês que o som agudo normalmente é mais intenso que o grave porque ele tem maior frequência. A definição de potência é a energia sobre o tempo, vocês já viram isso ano passado, tá? E a relação de intensidade com potência é, a intensidade é a potência sobre a área. E é aqui que entra a nossa aula de hoje e basicamente os exercícios que faltaram, que são uns 5, 6 aqui, talvez 7. Então, o que nós vamos ver hoje? Quando a gente está falando da intensidade sonora, deixa eu colocar aqui. Quando a gente está falando da intensidade, nós estamos pensando no mundo real, em fontes de ondas tridimensionais. O que significa isso? Que toda fonte de onda que a gente vai analisar aqui, muito provavelmente, né, ela vai trabalhar emitindo ondas em todas as direções. Então, o exemplo mais clássico, e talvez que apareça mais no exercício, é uma fonte de ondas de rádio. Então, você tem lá uma anteninha de rádio e TV. Então, aqui você tem a ondinha aqui bonitinha. A onda não, né? Desculpa, o emissor de ondas ali lá na rádio mesmo. Temos o chãozinho. E aqui em cima a gente tem a fonte. Tá? Aqui nós temos a fonte sonora. Fonte não, né? Fonte. Essa fonte vai emitir ondas nas 3 dimensões. Então, a primeira onda, por exemplo, eu não vou fazer muito não, senão vai ficar complicado o desenho. A primeira onda é emitida aqui, essa onda viaja até aqui, essa onda viaja e vai se espalhando pelo espaço. Só que ela não se espalha só nesse plano que eu estou desenhando, ela se espalha em 3 dimensões. Então, lembrando que intensidade é a potência da fonte sobre a área. Eu tenho uma área, tá, que é uma esfera. Então eu tenho minha fonte aqui bonitinha. Eu vou fazer uma dessas. Vou pegar aqui o momento, por exemplo, o momento 3. Tá? E aí eu tenho uma onda que se espalha por uma região. Deixa eu ver se minha cabeça vai ficar na frente. Por uma região do espaço em 3 dimensões. Tá? Então eu tenho aqui essa onda se espalhando tanto nesta dimensão, aqui, quanto nesta dimensão, quanto nesta dimensão. Então, essa onda está em 3 eixos, né? Vou chamar aqui de Y, X e Z, por exemplo. Tá? Então, a energia dessa onda, toda a potência foi espalhada sobre a área de uma esfera. E aí eu pergunto para vocês, alguém lembra como calcula a área da esfera? A área da esfera, não é o volume. A área da casca esférica. A área? É a área.
É 4π vezes o raio ao quadrado. Exatamente. Aqui eu tenho 4πr. Deixa eu melhorar esse π aqui. 4πr², onde esse raio é o raio da nossa amiga esfera. Ou seja, esse raio é a distância para a fonte. Se fosse um emissor de rádio está a 20 metros, esse vai ser o seu raio de análise. Então, na apostila de vocês, provavelmente, esta equação ela pode estar para escrita assim, ó. Não sei se alguém chegou a dar uma olhada. Potência sobre 4πr². Esse πr² que aparece aqui embaixo é justamente a área da esfera. Se ele falar que a onda se espalha bidimensionalmente, o que não é muito comum, mas uma onda que se espalhou por uma área apenas superficial, que não é a área de uma esfera, apesar que a área da esfera é uma medida de bidimensional, né? R². A figura geométrica é tridimensional, mas a área é quadrática. Então, se for assim, a superfície da água, aí você calcula a área da circunferência que vai estar formada dentro daquela superfície, em cima daquela superfície do líquido. Tá? Então, era esse o ponto que faltava em relação à semana passada. E aí, vamos fazer os últimos exercícios que faltaram. Se ficar mais algum, eu dou aquela emendadinha no final da aula aqui, depois que a conexão cai, e eu resolvo os últimos e coloco no mesmo vídeo. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer está na página 160 da apostila de vocês, que é este exercício aqui. Como o enunciado é meio grande, eu vou lendo enquanto isso. Enquanto vocês estão se ajeitando aí. A telefonia móvel foi introduzida no Brasil em 1972, utilizando um sistema anterior à tecnologia celular. É um sistema rudimentar para os padrões atuais, com baixa capacidade, utilizando a tecnologia IMTS, sigla em inglês para Improved Mobile Telephone System, instalado em Brasília, com apenas 150 terminais. Hoje, passadas mais de 4 décadas, as redes de telefonia celular abrangem praticamente todo o território nacional, com mais de 200 milhões de linhas habitadas, cerca de uma linha por habitante. Isso é na média, né? Porque muita gente ainda não tem acesso à internet, por incrível que pareça. Muita gente ainda usa discada, na casa de milhões usam discada, não banda larga. Que se vale das tecnologias 2G, 3G e a emergente 4G. Aqui tá um pouquinho antigo esse exercício. Apesar que nem a 4G funciona direito, né? Que emprega a quarta geração de telefones celulares. Considere um carro, aquele enunciado desconexo, né? Considere um carro ao longo de uma rodovia retilínea e situado numa região em que há uma única antena transmissora, e receptora de sinais de telefonia celular. Suponha que essa antena esteja localizada junto à posição x igual a 0, no eixo das abscissas. Ou seja, está na posição 0 a antena, nossa medida. Admita que os sinais da antena estejam constituídos de ondas eletromagnéticas esféricas, centradas na extremidade da antena e que essas ondas se propagam sem dissipação de energia. O motorista do carro tem um telefone celular que irá perceber a presença da antena, sendo I a intensidade do sinal captado pelo aparelho. Aponte o gráfico que mais bem representa a variação da intensidade em função do X do veículo durante a passagem da antena. Aí você olha para esses gráficos aqui, é o seguinte. Vamos por eliminação, que eu acho que é mais fácil. A intensidade é a potência, que é uma fonte de 4 que emite em 3 dimensões, né? Então aquela área aqui que eu falei para vocês continua valendo. 4π sobre r². Eu tenho um termo r², que é a minha distância, que seria o x ali, né? O x². Então, eu não posso ter gráficos lineares, porque tem um termo ao quadrado. Então, isso aqui está fora, isso aqui está fora, e isso aqui está fora. Tá? E aí, o que acontece? Você olha e fala, pô, mas r² é uma parábola, né? Funções quadráticas. Só que esta função, eu quero a intensidade. Então, a intensidade que eu quero. A potência é uma constante.
um valor aleatório, dividido por uma outra constante embaixo, vezes R². Então, este gráfico, ele tem que ter a cara de alguma coisa, vou colocar aqui, a constante, sobre R², ou seja, um gráfico de 1 sobre x². Tá? E esse gráfico não é uma parábola. A parábola só acontece quando esse termo ao quadrado está na parte de cima da fração. Então, pensem comigo. O que ocorre com esta equação aqui? Quando x aumenta muito, a distância aumenta muito, em algum momento, com esta equação, eu consigo zerar a intensidade? É possível zerar a intensidade, o i nessa função? Tem como eu fazer isso? Matematicamente. Eu posso zerar o i naquela equação de alguma maneira? Não. Não, por quê? Porque o único jeito do i ser zero é x ser zero. Só que eu não posso dividir por zero. Então, este gráfico, ele não pode conter a intensidade igual a zero. E aí, se você olhar no gráfico C, perdão, a gente tem a intensidade igual a zero em 2 pontos. Então, este gráfico aqui não nos serve. O gráfico correto é o gráfico D, que é, na verdade, essa posição aqui, o correto seria estar assim, esse gráfico, para ser mais honesto, ele teria que estar assim, ó. Tá? Ele teria que estar um vaziozinho, porque a gente tem duas assíntotas ali. Do mesmo jeito que o i não pode valer zero, o x não pode valer zero. Então, neste gráfico, em nenhum momento você vai ter a intensidade máxima, porque você teria que estar em cima do objeto, e aí você não consegue, né? Colado no objeto. E você em nenhum momento vai ter intensidade zero. A intensidade vai cair, vai ficar muito pequena, o celular não vai pegar, só que ela não pode ser zero, porque é alguma coisa sobre R², sobre x². Então, o gráfico correto é o gráfico D, tá? De dado. Quando você tem esses esquemas de gráfico assim, gente, que você tem que estimar como que é o gráfico, sem valor, sem nada, o jeito mais fácil é na eliminação. Você olha que gráfico que não pode ser, sobram alguns ali, aí você dá uma analisada. Por exemplo, se tivesse um gráfico que aumentasse a intensidade com a distância, isso não precisa nem saber da fórmula. Quanto mais distante da torre, mais fraco é o sinal. E aí você ia galgando ali, ia se resolvendo, tá? Beleza? Eu vou indo aqui, qualquer coisa, vocês pedem para dar uma segurada ou para voltar, qualquer ponto. O próximo exercício é o exercício 2. Tá? A figura mostra, na página seguinte, a figura mostra como é a emissão da radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpadas: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo emissor de luz. As áreas coloridas destacadas são proporcionais à intensidade de energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. Então, o pontilhado é o que você consegue enxergar bem e o coloridinho é o que ela está emitindo. Basicamente é isso. UV e IV são regiões de infravermelho e ultravioleta, tá? Respectivamente. O arquiteto deseja iluminar a sala utilizando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Bom, então a primeira que eu vou tirar aqui é o seguinte. Eu vou tirar a lâmpada... Desculpa, vou fazer uma demarcação onde eu tenho o infravermelho. Porque o infravermelho é uma cor que a gente não... Uma luz, uma onda eletromagnética, na verdade, que a gente não enxerga. Então, o que está para cá não nos interessa. Daqui para cá, não nos interessa. Interessa só o lado... Eu coloquei ao contrário, desculpa. O ultravioleta está do outro lado. Aqui. Ultravioleta não nos interessa. Então, esses intervalos aqui, esses trechos... Por exemplo, o mercúrio tem um pico de ultravioleta ali, se vocês verem. Onde está passando a linha laranjada, só que eu não enxergo ultravioleta, então não adianta nada. Então, quais são as cores que... Quais são as lâmpadas que eu deveria... Qual a lâmpada que eu deveria usar? Bom, vamos parte por parte aqui. A lâmpada de haleto, ela tem pouca
intensidade de emissão na faixa do visível. Você percebe, por exemplo, que o mercúrio tem picos maiores, que o LED tem picos maiores, o xenon então nem se fala, né? Então, dessas lâmpadas, o xenon eu vou excluir, porque o pico é pequenininho na região do visível. Então o xenon não me interessa. Sem contar que ele emite muito infravermelho. Infravermelho está associado ao calor, ele não quer que aqueça o ambiente. O tungstênio, que é a lâmpada de filamento antiga, ela tem uma emissão até razoável no visível, só que ela esquenta demais. Então também vou cancelar o tungstênio. Agora sobraram duas concorrentes, três, desculpa. O mercúrio, o haleto e o LED. O haleto e o mercúrio, apesar do mercúrio ter picos maiores, é mais ou menos a mesma coisa. Se for ver bem certinho, é mais ou menos a mesma coisa. O LED ele tem picos muito maiores de emissão na parte visível. Então, o que é mais interessante para a gente é a lâmpada de LED. Aí você fala, pô, professor, mas não precisava nem fazer esse exercício. É só pensar o que está iluminando tudo aí pelo mundo, né? Então, as lâmpadas que a gente mais usa não é à toa que são essas. A gente não aquece o ambiente e ilumina bem, que são as lâmpadas de LED. Professor, mas o xenon do carro é forte. Sim, o xenon do carro é forte. Quem tem xenon no carro, né? Normalmente quem tem xenon no carro é quem tem carro importado ou quem tem, né, coloca, já falei isso 1000 vezes pra vocês, coloca lá na Saveirinho, no Fusqueta lá, o xenon ilumina o mundo inteiro, menos a pista, atrapalha todo mundo na estrada. O xenon, se você olhar para essa emissão, ele emite muito no infravermelho, ele aquece muito. E não é à toa que as lâmpadas de xenon, quando você coloca em carros que não suportam, derretem o farol. Aquela estrutura plástica do farol derrete. Então você precisa de uma potência muito alta para conseguir iluminar bem. E aí o xenon aquece mais ainda. Então ou você tem um sistema próprio para isso, ou você, além de estar atrapalhando a visão dos outros na estrada, você está pondo em risco aí a durabilidade das peças do seu automóvel ou da sua moto. Apesar que eu não sei se o povo coloca xenon em moto, não. Porque a corrente na moto é mais baixa, né? Não sei. Sei que eles colocam ela super branca. Então, a alternativa correta é a E, de LED. Questão 3, da Unital. O planeta Terra é constantemente bombardeado por radiações vindas do espaço. Algumas dessas radiações podem ser produzidas por meio de equipamentos controlados por pesquisadores e técnicos. Essas radiações podem ser divididas em 3 grandes blocos: radiação ionizante, radiação não ionizante. 2 grandes blocos, eu falei 3, né? 2 grandes blocos. Algumas das radiações ionizantes fazem parte do espectro de radiações eletromagnéticas. Identifique qual das alternativas abaixo apresenta somente radiações ionizantes. Bom, radiação ionizante é aquela que tem energia para ionizar, tirar elétrons, tá? Ou, dependendo, o núcleo é complicado, mas tirar elétrons dos átomos, das proteínas, das moléculas, tá? Em geral. Professor, como que eu vou saber isso? Energia de uma onda eletromagnética é HF. As ondas com maior frequência têm maior energia. Aí você fala, professor, mas eu não lembro a frequência das ondas. Não tem nada, não tem uma tabelinha de espectro aqui na minha apostila para resolver. Não nesse exercício. E aí você vai para aquele esqueminha que eu já citei alguma aula para trás. Pensa no que faz mal. Se ela é ionizante, ela pode tirar elétrons. Então tem que ser alguma coisa que faça mal em excesso para a gente. Porque nós somos feitos de matéria, se nós somos ionizados ao ponto de alterar nossa estrutura, né, significa que essa radiação, essa onda eletromagnética, tem mais energia. Então vamos lá. Alternativa A. Raio-X, luz visível e ultravioleta. Bom, essa eu vou excluir, porque a luz visível não é ionizante. Ela não tem energia para isso, senão a gente estava perdido. Raios gama, raio infravermelho e raio-X. O raio infravermelho é o que sai do controlinho da TV, tá? Tinha antigamente, né? Tinha celular com infravermelho, não sei se ainda tem. Eu sei que tem uns com emissor de infravermelho, mas antigamente a gente passava arquivo no celular um pro outro por infravermelho. Tinha que colocar o celular um do lado do outro e aí passava informação. Era bem arcaico.
Tá? Mas tem celular que tem um comandinho infravermelho, você consegue ligar, desligar ar-condicionado, TV, essas coisas. Então, infravermelho não é uma coisa que vai fazer mal pra gente. Claro, se você ficar embaixo sei lá, num holofote de infravermelho, uma hora vai acabar te dando algum certo problema. Sem contar que vai te cozinhar. Ondas RF, raios beta e raio X. Professor, o que é ondas RF? Ondas RF são ondas de rádio, radiofrequência. As ondas de rádio são Wi-Fi, TV, as ondas de transmissão de rádio. Essas ondas não fazem mal. Então, vou excluir essa, porque as ondas de RF não fazem mal pra gente. Ah, professor, mas eu vi um negócio de ficar muito com o celular no bolso, na cabeça, faz mal. Não tem prova, não tem estudo conclusivo ainda. Tá? E outra, se um dia descobrirem que deixar o celular no bolso da calça ou ficar usando demais o celular faz mal, provavelmente vai todo mundo continuar usando o celular do mesmo jeito. Então, já é uma batalha vencida. Raios cósmicos, luz amarela, já vou parar aqui, luz amarela é uma luz visível, né? E aí sobram raios beta, radiação alfa, beta e gama. Aqui é uma coisa interessante, tá? A raios beta não é onda onda eletromagnética. Tá? Ele está colocando aqui como eletromagnética, mas não é. O beta, se eu não me engano, é o elétron. Tá? A radiação beta não é onda eletromagnética, mas ela é ionizante. Aí vocês já estudaram um pouco de... Vocês já viram, né? Decaimento radioativo em química ou ainda não? Não. Não? Mas vocês já ouviram falar de ação alfa, beta e gama. Quem viu a Chernobyl já ouviu falar, né? A série lá de Chernobyl. Muito boa, por sinal. A radiação beta é um elétron. Então a alfa é o núcleo de hélio, se eu não me engano, ou hidrogênio. Acho que hidrogênio, não lembro agora, acho que é hélio. O beta é um elétron. E radiação gama, aí sim, essa é a perigosa. A radiação alfa para na sua pele, não faz nada. A beta passa um pouquinho pela sua pele ali, é um pouquinho mais perigosa. E a gama arregaça tudo. Por quê? Porque a gama é uma onda eletromagnética. Então a gama, ela não tem massa. Ela consegue viajar mais, ela é ionizante. E raio-x também não é à toa que quem trabalha com raio-x precisa ficar atrás. Não sei se já tiraram raio-x na vida aí? Acho que já, né? Todo mundo. Você vai tirar raio-x, a pessoa que vai tirar raio-x se esconde atrás de uma porta, de uma paredinha de chumbo, e você fica lá deitado naquela placa gelada para tirar o raio-x. Por quê? Porque você vai tomar uma dose de raio-x ali, depois talvez de mais 5 anos vai tirar outro. O cara ou a moça tá todo dia ali apertando o botãozinho para mandar radiação em você. Ela precisa se proteger, ele precisa se proteger. Então, essas são radiações ionizantes. Perguntou de radiação ionizante, pensa, o que faz mal para o ser humano? Isso é ionizante. Tá? É uma coisa até meio lógica. Se a radiação ionizante não fizesse mal, ela não seria ionizante. Ela não entraria nesse grupo de alterações de estrutura nem nada assim. Eu acho que é o último exercício desse módulo, apesar que tem mais um módulo depois com exercícios, que é o exercício 4. Universidade Federal de Juiz de Fora. Quanto às características e as propriedades das ondas eletromagnéticas, é correto afirmar. Bom, ondas sonoras são ondas eletromagnéticas? Já vou parar aqui e não, né? Ondas sonoras são ondas mecânicas, elas não ocorrem no vácuo, elas precisam de átomos. Então não é a A. B. Os raios-x são exemplos de ondas eletromagnéticas. Até aí beleza. Que necessitam de um meio material para se propagar? Não necessitam. Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Então não é porque ela consegue... O raio-x propaga no ar, no sólido, no líquido também, mas no vácuo também. Então ele não precisa de um meio. C. A energia das ondas eletromagnéticas depende do comprimento de onda. Assim, quanto maior o comprimento de onda, maior a energia. Olha a pegadinha aí. A energia depende de uma constante. Nossa, já falta 10 minutos para acabar. HF depende da frequência e não do comprimento de onda.
D. São as equações de Newton que descrevem o comportamento dos campos elétrico e magnético, bem como suas interações com a matéria. Elas preveem a existência de ondas eletromagnéticas que podem se propagar no vácuo. Aqui, gente, é uma... Assim, vocês viram lá na parte de luz, eu acho que eu devo ter citado, não lembro se foi no presencial, se foi no remoto. O Newton pensava que a luz eram bolinhas, corpinhos, não sei o que, bibibi, bibibi. Mas na verdade não. O nome do que deveria estar aqui é Maxwell, que é o cara que pegou tudo que tinha sobre eletro e magnetismo, juntou na época, se não me engano, em 24 ou 16 equações, que aí a matemática avançou e ficaram condensadas em 4 equações. Então tudo que trata de eletricidade, magnetismo, é descrito só por 4 equações. Só. Claro que essas equações elas são meio cabulosas, mas são 4 equações. São as equações de Maxwell. O Maxwell seria o equivalente do Newton para eletromagnetismo. E aí sobra a alternativa correta, né? A não ser que o exercício esteja errado. Tanto a luz visível, o infravermelho e as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. O que diferencia uma da outra é sua frequência. Quanto mais alto for sua frequência, maior a energia desta onda. Perfeito. Tá? Tranquilo? Podemos continuar para o próximo módulo, os exercícios? Podemos. Então vamos lá. Agora nós vamos para esses de intensidade, né? Que foi o assunto que eu tratei hoje com vocês. Na página... Cadê? 166. Peraí. Ó, antes que eu esqueça, gente, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Tá liberado pra vocês fazerem a chamada aí, tá? Antes que eu esqueça. Uma antena de transmissão de telefone celular situa-se no topo de uma torre de 15 metros de altura e a frequência de transmissão é de 900 MHz. E a intensidade da radiação emitida varia com a distância, conforme o gráfico abaixo. Aí você tem um gráfico bonitinho aí. Qual a intensidade da radiação em um aparelho de telefonia que está posicionado na base da antena? Tá? E aí, como que você vai achar esse na base da antena? Bom, para 15 metros, tá? Que é a posição que a gente tem a informação aqui, a intensidade é 10 a menos 1. E essa é a resposta. Você fala, professor, mas como assim? É só olhar e falar? A antena não tem 15 metros de altura? Se a antena tem 15 metros de altura, aqui a anteninha com 15 metros de altura, minha fonte está aqui em cima. Quem está na base da antena está a 15 metros da fonte. Então, no gráfico eu já tenho essa informação, ó. Distância da antena. Quando a gente fala da antena, não é do chão da antena, né? É do emissor ali. Então, a intensidade na alternativa A já está no gráfico. 10 a menos 1 watt por metro quadrado. O limite de segurança para a radiação eletromagnética nessa faixa de frequências é de aproximadamente 10 watts por metro quadrado. Deixa eu pegar outra cor aqui. Qual a distância mínima que uma pessoa pode ficar nessa antena sem ultrapassar o limite de segurança? Tá, peraí. Eita, nós. Bom, tem várias maneiras de você pensar nisso aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte. Qual que é a razão entre, vou fazer a B aqui, entre a intensidade que a gente mediu no ponto 15 metros, tá? A intensidade em 15 metros é 10 a menos 1. E a intensidade numa distância que eu não sei, deixa eu colocar isso igual no lugar certo, é igual a 10 a 10 só, é só 10, né? 10. Quantas vezes um é maior do que o outro? Tá? Se você fizer essa razão aqui, essa divisão, você vai descobrir que dá 10 a menos 2.
Ou seja, essa distância em cima, tá, é 100 vezes maior do que a distância de baixo. Por que é 100 vezes maior que a distância de baixo? Porque a distância de baixo, aqui para o ponto de baixo, tem uma intensidade maior. Então, se a intensidade é maior, você está mais próximo. Então, 100 vezes maior, aqui no gráfico a gente tem mais ou menos, seria esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver. Mais ou menos. O gráfico ele não está muito legal não, viu? Seria mais ou menos aqui, ó. Esse ponto. Tá, não está em escala o gráfico, pelo menos não está uma escala muito bem feita ali. Então, se é uma distância 100 vezes maior, e aqui eu tenho 15 metros, tá? Uma distância 100 vezes maior não, desculpa, gente, eu tô falando bobeira aqui. Não é a distância que é 100 vezes maior, o valor é 100 vezes maior, me perdoa. O valor é 100 vezes maior. Tá? Então, esse valor de baixo é 100 vezes maior que o valor de cima. Tá? Então, recapitula. Só que como que varia a intensidade? A intensidade, ela varia com o quadrado. Então, para eu ter um resultado de 100 vezes, o que eu tenho que fazer com esse termo R? Vou explicar por 10. Pensa comigo, se eu colocar 10R no lugar de R, vai ficar assim, ó, 4π 10R ao quadrado. 4π 100R ao quadrado. Então, se eu estou variando a posição 10 vezes, o meu resultado é de 100 vezes alguma coisa. 100 vezes maior ou 100 vezes menor. Então, agora sim. Se esse valor aqui é 100 vezes maior, qual é essa distância entre esses pontos? Deixa eu fazer ao contrário aqui. 10 vezes menor. Agora vamos entender por que é menor e não maior. Tá? Para quem talvez já não tenha entendido. Ali eu tenho o inverso do quadrado. Quando eu aumento a distância, a intensidade diminui. Espera aí que tá passando carro de som agora aqui. Bom, espera aí. Se a intensidade é maior, significa que a distância é menor. Com um quadrado, ou seja, 10 vezes menor que a distância original. A distância original é 15, então a distância 2... Cadê onde que está a coisa aqui? Então a resposta da B é 10 vezes menos, que é 1,5 metros. Tá, professor, por que você não fez regra de 3 direto? Porque não dá para fazer regra de 3 porque elas não são linearmente dependentes. Tem um termo ao quadrado aqui que influencia uma na outra. Tá? Então tem que tomar cuidado. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu vou fazer o último exercício, gente. Falta 1 minuto e meio. Tá? E os outros eu vou colocar separados, tá? Porque eu não vou pegar mais uma aula e fazer exercícios daqui, porque a gente já fez bastante coisa. Então eu vou fazer os 5, porque o 5 é mais curtinho e dá para fazer direto. Tá? A depilação a laser consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar lesão controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina, presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Qual o comprimento de onda ideal para a aplicação de um laser? Então, o melhor ali para você aplicar o laser, você quer esquentar a melanina, você quer passar essa energia para a melanina. Então você tem que procurar um lugar do gráfico em que você não tenha absorção pelos outros tecidos. O único ponto que você tem isso aqui é aqui, ó. Ô, louco. É aqui, ó. 700 nanômetros. Que oh, meu Deus, que a oxihemoglobina praticamente não absorve nada, a melanina absorve bastante e a água nada. Então você esquenta o folículo, ele esquenta, morre, acabou o tempo, tá? Mas a água não interage e pouca coisa é absorvida pelo sangue, tá?
Então, essa seria a resposta, a alternativa B de bola. Os outros 3 exercícios eu vou fazer gravados, vocês já caíram fora da reunião. Eu tô falando sozinho, mas eu vou gravar depois os 3 exercícios e posto junto com essa aula. Faltou pra gente encerrar esse assunto. Beleza? Então, jovens, isso aí. E falou!